estudante! Continuando a nossa semana de acolhimento do ciclo 4, quero lembrar que o PET 4 está disponível para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Quem está conosco é o professor Alexandre Duarte, de Matemática. E nesta aula vamos retomar os temas ponto, reta e circunferência, que foram... b menos 1, 5, pegamos a fórmula e substituímos o xa por 3, o xb por menos 1. Repara que aqui na fórmula ficou 3 menos 1, tudo ao quadrado. E também ya substituímos por 2, menos o yb substituímos por 5. Só que 3 menos 1, aqui dentro do quadrado, vai dar 3 mais 1. Então, ficou 3 mais 1 ao quadrado, mais 2 menos 5 ao quadrado, tudo dentro da raiz. 3 mais 1 é 4, ficou 4 ao quadrado, mais 2 menos 5 é menos 3, ficou menos 3 ao quadrado. Então, ficou assim, distância de A até B igual a raiz de 4 ao quadrado, gente, 16, mais menos 3 ao quadrado vai ficar positivo, vai ficar 9. Aí, felizmente, deu uma conta bonitinha aqui, ó. Raiz de 16 mais 9 deu raiz de 25, que deu exato, deu 5. Então, quer dizer que o lado AB do triângulo tem medida quanto? Tem medida 5. Bom, agora nós temos que fazer a mesma coisa para AC e para BC. O próximo aqui é AC, então vamos ver. O A é 3, 2 de novo, e o C tem x igual a menos 3 e y igual a menos 6. Então, agora, coerentemente, eu escrevi na fórmula assim, a distância AC. E repara que aqui é xa menos xc ao quadrado, mais ya menos yc ao quadrado. O x do ponto A é 3, menos o x do ponto C é menos 3. Aconteceu de novo, ficou menos aqui dentro do quadrado. Ya menos yc também ficou menos, ó, ficou 2 menos 6. Então, dentro do quadrado, 3 menos 3 ficou 3 mais 3, porque menos com menos dá mais. E 2 menos 6 ficou 2 mais 6. 3 mais 3 ao quadrado ficou 6 ao quadrado, mais 2 mais 6 ao quadrado ficou 8 ao quadrado. Então, a distância ficou assim, raiz de, vamos lá, 6 ao quadrado, 36, mais 8 ao quadrado, 64. Acho que a pessoa estava de bom humor na hora que fez essa questão, porque vai dar um número redondinho de novo. 36 mais 64 dentro da raiz dá 100, raiz de 100 deu 10. Legal. Então, temos dois lados já com medidas inteiras, né? Um medindo 5, outro medindo 10. Qual falta? Falta BC. O B é o menos 1, 5, que a gente já usou. E o C também já usamos, menos 3 e menos 6. Vamos lá. Para B, menos 1 e 5 e C, menos 3, menos 6. Distância de B até C. Agora ficou assim, ó, xb menos xc ao quadrado, mais yb menos yc ao quadrado. Agora ficou muito número negativo. Ó. Xb menos xc, menos 1 menos 3, tudo ao quadrado. Mais o yb menos yc, 5 menos 6, tudo ao quadrado. Gente, só que menos 1 menos 3 é menos 1 mais 3, que está ao quadrado. E 5 menos 6 é 5 mais 6, que está ao quadrado também. Menos 1 mais 3, ou seja, 3 menos 1 dá 2 ao quadrado. Mais 5 mais 6 dá 11 ao quadrado. Então, ficou 2 ao quadrado, 4, mais 11 ao quadrado, 121, ficou raiz de 125. Que se você fatorar e tal, vai dar, simplificando, né, 5 raiz de 5. Porque 125 é 5 elevado ao cubo e um 5 ao quadrado vai sair da raiz. Finalmente, somando tudo, o perímetro eu chamei aqui pela letra P maiúscula, 5 mais 10 mais 5 raiz de 5. Esses dois aqui, ó, dá para juntar, 5 mais 10 dá 15, 15 mais 5 raiz de 5. Bom, a questão que estava lá era aberta, né? Então, essa seria a resposta. Eventualmente, você poderia colocar o 5 em evidência aqui, ó. 15 dividido por 5 dá 3, mais 5 raiz de 5 com 5 colocado em evidência dá raiz de 5. Poderia aparecer uma resposta assim também, ok? Agora, você vai me perguntar assim, Alex, você faria isso se fosse uma questão do Enem? O que você acha, Dani?
Ah, eu acho que você ia, não, acho que você não ia, não, Não, eu ia não. tentar fazer de um jeito mais simples. Por quê, Isso. gente? A fórmula da distância entre dois pontos, ela vem do Teorema de Pitágoras. E como tem o desenho lá na questão lá do PET, o que você pode fazer? Você pode, em vez de jogar na fórmula e fazer essa contalhada toda, você já tenta determinar aqui na figura alguns triângulos retângulos e joga direto no Pitágoras, que é mais rápido. Por exemplo, para calcular a distância de A até B, você pode construir esse triângulo retângulo laranja aqui, ó, aproveitando as linhas aqui paralelas aos eixos. E tem alguns alunos até que comentam, inclusive, né, professor, que falam assim, e se eu não lembrar a fórmula, existe outra fórmula, o jeito de responder, não é? Muito bem comentado. Por isso que em sala de aula, quando o aluno fala assim, professor, faça do jeito mais simples, né? Mais simples para quem? Então, vamos oferecer alternativas. E, Dani, eu não gosto de ficar decorando fórmula, né? A matemática é raciocínio, gente, não é fórmula. Então, a matemática é muita informação. Se você puder evitar de decorar uma fórmula, é melhor para você. Então, por exemplo, usando Pitágoras, aqui eu destaquei um pedaço daquela figura, ó. Tá fácil aqui, né? Só contar os quadradinhos, ó. 4 na horizontal, 3 na vertical. E a distância AB é a hipotenusa que você quer. Joga lá no Pitágoras, a distância ao quadrado é 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, que dá 25 do mesmo jeito. Raiz de 25 é 5. Olha só, ficou mais simples. Nesse triângulo retângulo verde aqui, mesma coisa. Você conta aqui os quadradinhos, 6 e 8, joga no Teorema de Pitágoras. 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, a distância ao quadrado deu 36 mais 64, que é 100. Tira a raiz quadrada dá 10. Claro, gente, são os mesmos resultados de antes, tá? É a mesma questão. Só que nós estamos fazendo com menos esforço. E o terceiro retângulo lá, ó, né, mesma coisa, 11 e 2 nos quadradinhos, 2 ao quadrado mais 11 ao quadrado, deu 4 mais 121, 125. Vou aproveitar essa segunda solução para explicar com mais calma aquela simplificação. Ó. Raiz de 125, quando você fatora, vai dar raiz de 5 vezes 5 vezes 5. Pega 2 desses 5 aqui e escreve como 5 ao quadrado. Este 5 ao quadrado você consegue o quê? Tirar da raiz. E o 5 que não tem quadrado, coitado, ficou preso lá dentro da raiz. Então, simplificando, raiz de 125 vai dar 5 raiz de 5. E aí, novamente, nós vamos somar tudo, né? As três distâncias, 5 mais 10 mais 5 raiz de 5, vai dar 15 mais 5 raiz de 5. Lembra, né, aproveitando o comentário da Dani, se você consegue fazer a questão com menos esforço, você tem duas vantagens. Você está gastando menos tempo, portanto, se você está no Enem, no concurso, você está ganhando tempo em cima do seu concorrente e a sua chance de errar é menor. Com certeza. Vamos lá? Vamos para a próxima. No plano cartesiano a seguir, está representada esta reta. Qual equação representa essa reta? Obrigado, Dani. Semana 2, questão 2. Foi uma questão assim, bem seca, né? Gente, ele deu uma ajudada no sentido que os pontos que ele escolheu, né, para passar a reta são exatamente pontos que estão sobre o eixo X, esse ponto aqui, ó, e sobre o eixo Y. Né? Isso tem uma vantagem. Né? Se um ponto está sobre o eixo X, o Y dele é 0, que vai facilitar nossas contas. Se esse ponto aqui está no eixo Y, quer dizer que o X dele é 0. Ô Dani, 0 só não é bom na nota, viu? Mas para a conta é ótimo, porque costuma zerar umas coisas. As alternativas são y menos 3x menos 2 igual a 0, 2y menos 3x igual a 0, letra C, 2y menos 3x menos 6 igual a 0, e letra D, 3y menos 2x menos 6 igual a 0. Bom, uma solução é você tentar eliminar alternativas, né? A gente observa que essa reta ela não passa pela origem, e a gente já viu que quando uma reta passa na origem, o C da reta é 0. Ela não tem aquele termo independente, aquele termo que não tem x nem y. E também a gente sabe que, olha só, esse ponto aqui, ó, quando x é 0, o y é 2, que eu chamei de P, tá? Que eu nomeei os pontos. No ponto Q, quando o y é 0, o x vale menos 3. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode eliminar esta reta do item B, porque como ela não tem o termo independente, significa que ela passa pela origem, mas observem que a nossa reta não passa pela origem. E a gente pode eliminar a letra C, porque se você coloca x igual a 0 aqui, ó, vai sumir esse termo, fica 2y menos 6 igual a 0, você passa o 6 para lá,
2y igual a 6, o y deu 3, o que não é verdade. Quando x igual a 0, o y deveria ser 2. Então, qual que foi o raciocínio que a gente fez? A gente substituiu um dos pontos na equação da letra C e não deu certo. Significa que não pode ser a letra C. Você ficaria dividido entre A e B. E aí você pode usar outra informação. Quando y igual a 0, o x teria que dar menos 3. Se você fizer esse teste na letra A, você vai ver que vai dar errado aqui, ó. Se o y der 0, ele vai desaparecer aqui, vai passar para lá, vai dar um x fracionário aqui. A letra D, então, é a única que satisfaz as três condições. É uma reta que não passa pela origem, porque ela possui o termo independente. Quando x igual a 0, o y é 2 nesta equação, significa que ela contém o ponto P. E quando y igual a 0, o x é menos 3, que significa que ela passa pelo ponto Q. Então, pode ser mais rápido você resolver a questão num concurso, numa prova, eliminando alternativas. Bom, se você quiser achar explicitamente a equação da reta, aí você vai fazer pelo determinante, lembra? Né? A primeira linha é x, y1, a última coluna é 1, 1, 1. Aqui você coloca as coordenadas de um dos pontos, no meu exemplo o ponto P, ó, o x e o y, e depois o ponto Q, o x e o y, determinante igual a 0. Lembra que a primeira coluna do determinante é só x, a segunda coluna é só y, a terceira coluna só tem o número 1. Colocando os valores, ó, do ponto P, 0 e 2, do ponto Q, menos 3 e 0, repita, por favor, as duas primeiras colunas, igual a 0. E aí, de novo, como tem alguns números zeros inseridos aqui, nossa conta vai ficar mais simples, ó. X vezes 2 vezes 1 dá 2x. Y vezes 1 vezes menos 3 dá menos 3y. 1 vezes 0 vezes 0, zerou. Não precisa escrever. 1 vezes 2 vezes menos 3 daria menos 6, mas lembra que multiplicando neste sentido você troca o sinal, então ficou mais 6. X vezes 1 vezes 0, zerou também. Y vezes 0 vezes 1, zerou também. Então, dos 6 termos que nós teríamos, ficaram apenas 3. 2x menos 3y mais 6 igual a 0. E aí, ajeitando, né, para cair nas alternativas, o que a gente pode fazer? Porque nas alternativas começa tudo com um y e um coeficiente positivo. Multipliquei a equação que a gente encontrou por menos 1, né, trocou o sinal de todo mundo, e depois eu troquei a ordem do primeiro termo com o segundo termo. Em vez de escrever menos 2x mais 3y, a gente escreveu 3y menos 2x menos 6 igual a 0. Eu não faria desse jeito, Dani, ficou um pouco mais lento e deu muita conta. De qualquer forma, alternativa D. Outra maneira de pensar na mesma questão, usando inclinação. Por quê? Pelo desenho, é fácil você observar o seguinte, ó. O tamanho desse segmento aqui no eixo Y é 2. E o tamanho deste segmento no eixo X é 3. Por que eu estou falando isso, gente? Porque lembra que a inclinação tem a ver com a variação do Y dividida pela variação do X. E lembra também o seguinte, quando a reta é crescente, a inclinação é positiva. Reta horizontal, inclinação 0. Reta decrescente ou descendente, inclinação negativa. Se você lembrou dessas duas coisas, que a ordem é primeiro y e depois x, e como essa reta sobe, a inclinação tem que ser positiva, a inclinação desta reta da figura só pode ser o quê? 2 terços, 2 dividido por 3. E aí você pode escrever isso, ó. A inclinação da reta é 2 terços, m igual a 2 terços. E aí você tem 2 pontos para escolher, né? O P ou o Q, por exemplo. Se você escolher o ponto P, que é 0,2, você pode jogar naquela fórmula ponto inclinação. Y menos o y de algum ponto da reta igual a inclinação x menos o x de algum ponto da reta. Aqui na fórmula do PET está sendo chamado de x0, y0, ponto da reta. Então, o que a gente fez aqui, ó? O x0, que é o x do ponto da reta, está aqui, ó, ele é 0. O y0, que é do ponto P, deu 2, e a inclinação é 2 terços. Aqui facilitou um pouquinho, porque x menos 0 dá simplesmente x. Então, esse parênteses aqui não gerou conta para nós. Ficou assim, y menos 2 igual a 2 terços de x.
Agora, você pode passar esse 3 multiplicando para lá com parênteses, tá? Por favor. 3 que multiplica y menos 2, igual a 2x. Gente, vamos fazer aqui a distribuição, vulgo chuveirinho, ó. 3 vezes y, 3y, menos 3 vezes 2, 6, igual a 2x. Jogo 2x para a esquerda, 3y menos 2x menos 6, igual a 0. De novo, a mesma alternativa. Bom, eu vou aproveitar esse exercício para contar para vocês algo que não está lá no material do PET, né? Gente, isso é um compromisso, tá? Assim, se você sabe mais coisas de cor, né, você eventualmente faz mais rápido uma questão, mas já tem muita coisa para você, muita informação para você guardar, né? Eu prefiro mais raciocínio e menos fórmulas, Dani, né? Mas tem gente que gosta. Então, se você, né, quiser guardar isso aqui, ó, quando uma reta não é horizontal nem vertical, tem essa equação chamada equação segmentária. O tamanho aqui do x com o sinal é chamado de Q. E o tamanho aqui do y com o sinal é chamado de P. E a equação é essa aqui, ó. Não vai funcionar, tá? Para reta horizontal nem vertical. Então, no nosso exemplo, o P vale menos 3, que é o que está associado aqui ao eixo x. E o Q vale 2. Desvantagem dessa solução, você teria que saber a equação de Coro. X sobre P mais Y sobre Q igual a 1. Vantagem da solução, o P e o Q estão no desenho, não tem que fazer conta nenhuma. Então, eu simplesmente peguei a equação chamada equação segmentária da reta, coloquei x sobre menos 3 mais y sobre 2 igual a 1. Ok. O mínimo tirei o mínimo aqui, né? 3 e 2, coloquei o mínimo 6. 6 por menos 3 dá menos 2 vezes x menos 2x. Mais 6 dividido por 2 dá 3 vezes y, 3y. Tudo isso sobre 6 igual a 1. Passei o 6 multiplicando para lá, menos 2x mais 3y igual a 6. Voltei o 6 para a esquerda, subtraindo, menos 2x mais 3y menos 6 igual a 0. E, finalmente, coloquei na ordem que está lá nas alternativas, né, que é o y primeiro e o x depois. Então, ficou 3y menos 2x menos 6 igual a 0, que, claro, ainda é a mesma solução. Ok? Bom, gente, a vantagem da matemática é que tudo é coerente, né? Ela tem vários caminhos, né, para você chegar numa resposta. Então, eu sempre sugiro para vocês o seguinte: você tem que fazer o caminho que você fique mais confortável. Tem gente que, por exemplo, eu faço sempre por determinante, que eu gosto mais assim. Tem outro que fala, não, eu não gosto de determinante, ou não aprendi direito, eu sempre vou fazer do outro jeito, correto? Então, sempre tente fazer do jeito que fica melhor para você. Bom, eu vou deixar lá mais material, né? Então, por exemplo, da semana 3 aqui, com a resolução, e também da semana 4, para vocês darem uma olhada, por favor. E tem aqui alguns desenhos gerados por computador, ok? Último lembrete, quando a circunferência tem centro na origem, a equação dela fica mais simples, tá? Lembra disso também. Aqui estão as nossas referências. Este sou eu. Muito obrigado por sua presença.